Queridas irmãs e irmãos, o evangelho de hoje queremos rezar é o evangelho de Mateus, capítulo 18, de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, diz eu à igreja, sem nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É verdade, sim, o Evangelho de Jesus, ele é exigente e nos desconcerta muitas vezes. A palavra é, sim, muitas vezes radical e nos tira do nosso conforto espiritual. Quando pensamos que tudo vai bem, vemos que ainda precisamos nos desinstalar e ir além. O Evangelho de hoje, por exemplo, apresenta o tema da correção fraterna. Aponta o erro do irmão e a nossa disponibilidade em perdoar, se a temos ou não. Normalmente, diante do erro do outro, gostamos de julgar, falar mal, fofocar. E quando podemos, apontamos ainda mais, de uma forma crescente, de uma forma como colocamos uma lupa no erro, no equívoco do nosso irmão. E o Evangelho de hoje diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida, ou seja, necessário que haja um discernimento. A palavra de Deus vai ser a luz desse discernimento. Veja, que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. É preciso que o Espírito haja, que haja discernimento a partir da escuta das outras pessoas. Se ele não vos der ouvido, diz o Evangelho, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. É essa atitude de perdão e de acolhida que nos caracteriza como irmãos. O cuidado, a atenção e o desejo de ajudar a pessoa que errou. Ele é irmão e irmã. É família de Deus, é nossa família. O que vemos é, sim, ele é meu irmão, mas a vida dele não me diz respeito. Mas quando ele erra, aí a gente vai lá, a gente comenta, a gente culpa, a gente julga e até fofoca muitas vezes. A atitude do irmão, da comunidade da igreja, deve ser garantia de que cada pessoa se sinta irmão, se sinta irmã, fraternos. O perdão gera fraternidade. Por isso Jesus apresenta um caminho hoje, este caminho de misericórdia. Começa comigo, pois depois com a comunidade. Que ela também se eduque a perdoar. Que a comunidade e a amizade sejam lugares de perdão. Com esta atitude, nós estamos ajudando, irmãos e irmãs, a que a pessoa refaça o seu caminho, faça o seu percurso de misericórdia, ou seja, como igreja, que ela seja convidada a construir pontes, e eu também, a diminuir as distâncias entre o pecado, o pecador e a vida de igreja, e a vida sacramental. Não devemos piorar a situação do nosso irmão e irmã. Se ela pecou, sejamos nós os primeiros a sermos rosto de misericórdia para ela. A igreja tem este dever e esta missão, que seguindo Jesus, seja o rosto de Cristo hoje. Claro que no Evangelho, Jesus revela um caminho, um percurso que era próprio daquele tempo, na religião, na comunidade de seu tempo. Mas hoje também nós podemos adaptar e fazer esse papel, através da vida, nos sacramentos, na comunidade, ser sinal de salvação para todos.
Pergunto: sabemos oferecer orientação espiritual como igreja? Acompanhamento espiritual? Escuta pastoral? Será que as nossas paróquias estão se preocupando com isso? Em escutar a pessoa antes de condená-la ou ao invés de condená-la? O seu grupo, o seu movimento está preocupado em escutar as pessoas, especialmente aquelas que erraram e que caíram? A sua paróquia tem horários disponíveis para que as pessoas sejam ouvidas, tanto pelo padre ou por outros membros da comunidade que estejam devidamente preparados para essa escuta? Estamos oferecendo o melhor meio e o melhor modo de fazer a vida das pessoas mudarem? Temos a responsabilidade de levar o Evangelho para as pessoas. Não tenhamos medo. A nossa missão é ser como Jesus. Para isto, queridos irmãos e irmãs, é preciso coragem, ousadia, ir além do oferecido. A escuta salva. A misericórdia revela o rosto de Cristo. Só o amor nos coloca no colo de Deus. A misericórdia é lugar de relação. Devemos buscar os caminhos cheios de amor e de criatividade para acolher a quem se equivocou. Nós já fomos escolhidos, amados, e às vezes também nos equivocamos. Por isso estamos aqui, hoje. É muito triste quando o irmão ou a irmã só recebe o olhar de condenação ou só oferece um olhar de condenação para os seus. Quando a pessoa se acha dona do céu. A missão da igreja, queridos irmãos e irmãs, é recuperar quem errou, não para marginá-lo, mas quantas vezes isto acontece? Quem errou fica lá fora, mesmo que esta pessoa esteja carregando um peso sozinha. Se tornam pessoas indignas do nosso olhar, ou mesmo olhamos com desprezo, como se aquela pessoa não fizesse parte do corpo da igreja. Às vezes, como igreja, estamos preocupados demais com os programas pastorais, com projetos e agendas. Aceleramos o passo, mas o Papa Francisco vai dizer: é melhor que como paróquia, como igreja, diminuamos o ritmo para não perder de vista quem ficou pelo caminho, quem tem alguma fragilidade, quem não pode caminhar rápido ainda como nós queremos. Isso é o Papa Francisco que diz na Evangelho Gaudium. E para terminar, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes deixamos quem caiu fora dos nossos esquemas? Muitas vezes falamos para dentro, para a nossa própria bolha, e quem de fato necessita ouvir fica longe. É o amor que nos liberta e nos faz caminhar em direção a quem errou. Não para julgar, mas para acolher e dizer: você não está só. Venha conosco, fique conosco. Mas é a missão da igreja. Esta é a missão da igreja, unida, salvar quem está distante. Quando 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, diz o Senhor, eu estarei no meio deles. Para quê? Para salvar, para unir, para transformar vidas, e não para ficarmos divididos, condenando, destruindo a vida das outras pessoas. Enxerguemos, irmãos e irmãs, nesta situação do perdão, uma bela oportunidade para anunciar o Evangelho de Cristo. Porque somos nós também seguidores de Jesus, esse Jesus que é amor e que é misericórdia. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de ser amor e misericórdia no mundo atual. Abençoe-vos o Deus que vos ama e que vos chama misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Como vocês estão vendo, o Evangelho de hoje foi gravado aqui em Itaici, na Casa de Retiro nossa dos Jesuítas. Um abraço e sigamos firmes. Não esqueçamos que estamos em campanha. Há alguns livros ainda, os meus livros, não é? Do Padre Laércio, A Ousadia de Amar até o Fim, O Cotidiano Dom de Deus e Francisco, Papa da Esperança. Se você se interessa em conhecer mais e aprofundar, mande um e-mail para mim, limalima.sj@gmail.com, e eu mando para você mais informações de como adquirir. Um abraço e muito obrigado. Não esqueça de compartilhar este vídeo.